E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Escudeiro trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, hoje eu vou trazer rapidinho aqui o projeto que eu estou desenvolvendo. Comecei essa semana o Alura Challenge Backend e, obviamente, estou tentando desenvolver em Java, né? E o projeto é para desenvolver uma API essa semana, a primeira semana, para desenvolver uma API. Vou mostrar aqui para vocês no Gira. Aqui são os cards do Gira. Eles fizeram lá no Trello, mas para aprender a mexer com o Gira, eu trouxe para cá, beleza? Então, enfim, o que é para ser feito, a visão do projeto é... Isso aqui vai ser o Figma, né? Seria o front-end da aplicação, que seria um site onde a pessoa pode pesquisar por destinos de viagem, ver os valores, ver os detalhes e deixar o seu depoimento. E nessa primeira semana, o que nós temos que fazer é só o back-end, tá? Uma API de depoimento, a API que vai retornar esses depoimentos aqui. Tá vendo que aqui são 3 depoimentos? Então, a nossa API tem que, no final, retornar 3 depoimentos para cá. Só que essa API ela tem que ser um CRUD, né? Ela tem que permitir cadastrar, alterar, atualizar e deletar os depoimentos, tá? Como eu falei, o back-end está sendo feito em Java, então aqui é o que pedia, né? CRUD de depoimentos. Na criação de uma API REST, os principais verbos utilizados, padrãozinho. E essa API ela teria que ter um endpoint barra depoimentos para realizar as operações. Então, nesse caso, o mesmo endpoint para todas as operações, para todos os métodos HTTP. E sendo que os atributos do objeto que vai ser gerado aí através dessa API é a foto, o depoimento e o nome da pessoa que fez o depoimento. Esses são os requisitos, beleza? Partindo desse princípio, eu já iniciei o projeto ontem, vou continuar daqui a pouco. Dei uma pausa aqui no serviço só para gravar esse vídeo para vocês. E aqui está o nosso depoimento application, a nossa API, certo? Então nós temos aqui a classe principal, a classe main. Nós temos o pacote controller dentro aqui de br.com.escuderodev.api depoimento. Nós temos o pacote controller. O depoimento controller está fazendo aquele esquema que a gente falou, o mapeamento que eles pediram, o barra depoimentos, né? E aí nós estamos fazendo aqui um auto-wire de uma injeção de dependência do repository de depoimento, que é esta classe aqui, depoimento repository, é uma interface, né? Para que ela estenda de JPA repository e a gente consiga então trabalhar com o Spring JPA, beleza? Estamos utilizando Java e Spring Boot aqui, banco de dados MySQL, beleza? Então, beleza, aqui eu tenho então a injeção de dependência do repository, e aí eu tenho 2 métodos get, um método post, um método put e um método delete. Então, o primeiro método getting, né, ele retorna uma lista de depoimentos, ele vai retornar todos os depoimentos que forem cadastrados no banco, tá? O segundo método, ele tem aqui esse mapeamento específico, só ele, que é o barra depoimentos-home, que o segundo card do Gira pede isso. Esse card que ainda está em desenvolvimento. Ele pede que tenha um mapeamento barra depoimentos-home. Beleza? E que retorne 3 randomicamente. Eu já fiz retornar 3, agora estou em busca de descobrir como fazer para retornar 3 dos registros que tem lá dentro, 3 dos recursos que tem lá na tabela, randomicamente. E não sempre os 3 primeiros, os 3 últimos. Por enquanto ele está trazendo os 3 primeiros, tá? Mas beleza, voltando aqui então, ele retorna 3. Então aqui retorna todos, tanto é que ele está usando aqui o repository com o método findAll para trazer todos os registros. Aqui eu também estou usando o repository findAll, só que eu estou fazendo um map e instanciando aqui o dados detalhamento e depoimento, que é uma outra classe Java que eu criei, é um record. E esse record ele traz para a gente o detalhamento do objeto, que ele pega os dados lá do banco, instancia esse objeto, dados, detalhamento, depoimento, e aí retorna para a gente lá. Da mesma forma, já vale a pena ressaltar aqui, nós temos dados atualiza depoimento e dados cadastro depoimento. Tudo para quê? Para que a gente não exponha a nossa entidade. A entidade de depoimento ela tem que ser preservada.
toda vez que a gente for trabalhar com dados para guardar no banco, receber do front-end e guardar no banco, pegar do banco e devolver para o front-end, a gente nunca vai expor a nossa entidade, né? A nossa classe principal. A gente vai expor classes auxiliares que a gente criou para trabalhar com esses dados. Isso já traz uma segurança maior, já traz o benefício de a gente não precisar expor todos os atributos da nossa classe. Aqui, por exemplo, eu estou retornando imagem, a URL da imagem, o depoimento e o autor. Mas se a gente olhar lá na nossa classe principal eu tenho outras coisas. Eu tenho o ID depoimento, eu tenho a data de criação, a data de atualização, que isso aqui já é um plus que eu coloquei no projeto, porque o projeto não pede, mas eu quis colocar uma coluna para guardar a data de cadastro e uma coluna para guardar a data de atualização do registro, né? Então, dessa forma aqui, trabalhando com esses records, que é uma implementação das últimas versões do Java, onde você cria uma classe que basicamente você só faz a assinatura dela com os atributos que vai ter, você já consegue fazer a validação aqui usando a dependência valid do Spring, para fazer a validação do que é obrigatório, do que não é obrigatório e assim por diante. E ao mesmo tempo você não expõe a classe principal, né? Então, beleza, voltando aqui no nosso controller, então, o primeiro retorna a lista com todos os depoimentos, o segundo retorna 3 depoimentos, certo? Ele já faz uma paginação aqui. Depois o método post é para cadastrar o depoimento, né? Então ele vai receber ali com a anotação @requestBuddy, ele vai receber esses dados através de um JSON que o front-end vai enviar para a gente. Através da anotação @valid, ele vai fazer a validação desse JSON para ver se tudo que era obrigatório na nossa aplicação, no nosso back-end, o front-end nos enviou. Se tiver alguma coisa que ele não enviou, vai dar um retorno dizendo que o campo é obrigatório. Se ele enviou tudo bonitinho, vai cadastrar. E aí ele vai usar da classe do record dados, cadastro, depoimento para instanciar esse cara e criar o nosso objeto. Da mesma forma que aqui embaixo na atualização, ele vai fazer basicamente o mesmo passo, só que ele vai usar o record dados, atualização, depoimento para criar aí, pegar os dados do banco, juntar com o que o usuário mandou, atualizar e salvar de novo no banco. Beleza? Por fim, nós temos o método delete, que ele também tem um mapeamento específico para ele, que recebe, além do /depoimentos, ele recebe um /id do depoimento. Ele vai receber o ID do depoimento que o usuário vai informar lá, ele vai deletar por ID, e justamente com esse ID, aqui no método, ele recebe um path variable, uma variável do tipo long, que é o próprio ID depoimento que informou lá na URL. Então ele vai pegar esse ID que a gente informa lá, vai jogar aqui, vai instanciar um depoimento. Estamos usando a sintaxe mais atual que tem do Java, onde em alguns casos, não é para todos os casos que vale a pena fazer isso, mas em vez de eu fazer aquela sintaxe mais verbosa, onde eu teria que colocar, eu quero instanciar um objeto do tipo depoimento, então eu tenho que colocar depoimento, depoimento igual new depoimento. Fica muitas vezes depoimento. Não, não precisa fazer isso. O simples fato de eu pegar e usar aqui o var, estou dizendo que é uma referência que eu estou criando, uma variável que eu estou criando, dando a essa referência o nome de depoimento, mas quando eu venho aqui depois do igual, que é a nossa atribuição, e com o repositório eu pego no banco de dados e gero um objeto do tipo depoimento com base naquele ID, desse lado tem um objeto do tipo depoimento. Então eu estou fazendo uma autoinferência do objeto tipo depoimento nessa variável. Então automaticamente o Java consegue agora criar uma referência do tipo depoimento sem que eu tenha que dizer qual é o tipo aqui. Por quê? Pela autoinferência de tipo aqui. Beleza? Novamente estou usando o repository para usar o método delete by ID, usando o ID depoimento que recebemos lá na URL, e aí ele retorna. Aqui eu estou fazendo já os retornos, tentando ser o mais assertivo possível nos retornos dos métodos, dando um created quando a gente cria, dando um ok quando ele traz o resultado correto, dando um no content quando a gente deleta, e assim por diante. Então, basicamente esse aqui é o nosso projetinho, tá? Temos o mapeamento lá no banco de dados. Vou pegar aqui e abrir um console aqui do banco de dados do próprio IntelliJ, que é a ideia que eu estou utilizando. Vamos use, qual que é o nome do banco aqui que eu não lembro.
Depoimento. Deixa eu pegar aqui rapidinho o nome do banco. Deixa eu vir internamente aqui, só para não expor ali o Application Properties. Aqui, vamos entrar na IDE do MySQL. Challenge Backend é o banco de dados. Então é esse banco que a gente quer usar. Use Challenge Backend. Ele já conectou no banco pelo próprio IDE. Vamos fazer um select asterisco from depoimento. Legal aqui do IntelliJ que ele autocompleta para a gente até a questão do banco de dados. E eu tenho ali 5 registros de depoimentos no nosso banco de dados. Vamos testar isso aqui através do nosso Postman, né? Que é a aplicaçãozinha aqui para a gente fazer teste com as nossas APIs. Mas para isso, nós precisamos fazer o quê? Precisamos iniciar o nosso serviço, né? Então vamos iniciar aqui o nosso serviço, vamos subir o servidor. Spring está iniciando a nossa API. E aí vamos fazer alguns testes aqui. Subiu, bonitinho, beleza, está rodando. Então, primeira coisa, vamos dar um get, aquele listar depoimentos, que é o primeiro get que retorna todos. Então, deu status 200 ok e retornou todos os nossos depoimentos. Aqui ele retorna todos os atributos, tá? Então, perceba que ele está retornando o ID, está retornando a URL da imagem, o depoimento, que é a descrição ali todo que o usuário colocou no depoimento, o nome do autor, a data de criação e a data de atualização. Ele retornou os 5 registros que tem. Agora eu quero cadastrar um depoimento. Eu tenho que enviar um JSON aqui no Buddy com essa requisição do tipo post, certo? Para essa URL aqui. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, imagem, viagem, só para pegar o endereço da imagem. Vamos pegar aqui um endereço de imagem, uma imagem bacana aqui que eu não tenho usado. Vamos pegar essa aqui. Eu vou dar um botão direito sobre a imagem, copiar o endereço da imagem, vou voltar aqui no Postman e vou trocar aqui na URL imagem do meu JSON, colocando esse cara. Vou escrever aqui um depoimento, que eu estou simulando só o back-end, nós não temos o front-end, então eu tenho que fazer por aqui. Adoro passear e ver balões, porque é o que está ali na imagem, balões, né? Então, nós temos a imagem que é balões, então adoro. E vamos colocar o nome da pessoa aqui, Pedro. Vamos dar a nossa requisição, 201 created, então ele deu o retorno correto e gerou o depoimento de D7, o nosso URL, nosso depoimento, escrevi até errado, adoro, vou usar esse cara então para atualizar, e o nome do autor. Se nós dermos um get aqui, ele vai trazer já esse depoimento ID7, certo? Eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no put para a gente atualizar. A gente vai acionar agora o método atualizar depoimento. E eu vou trocar aqui. Aqui eu tenho que passar o ID. Então, espera aí. Tem que passar esses daqui. Só para facilitar a nossa vida. Vamos substituir aqui. É um toque que eu tenho. Vamos retornar o negócio para o lugar certo. Beleza. E aqui onde está adora, é adoro. E tirar essa vírgula daqui. Vou salvar, vou enviar. 200 ok, já atualizou. Adoro passear e ver balões. Tava adora, aqui ó, tava adora passear e ver balões. Dei um send de novo. Adoro passear e ver balões. Então, nossa listagem a principal que traz tudo está funcionando, nosso cadastro que é o post está funcionando, nosso put está funcionando e o nosso delete. Eu quero deletar esse set agora. Vou vir aqui, vou mudar o ID na URL para set e vou enviar. No content, ok, ele deletou. Se eu vim aqui e der um send de novo no get, o set não existe mais. Se eu voltar aqui na IDE, no console e fazer um select na tabela, eu não tenho de novo o ID7 aqui que eu deletei. Beleza? E esse daqui que é o último método é aquele que lista 3.
Então, eu estou fazendo aqui um apontamento para aquele endpoint que eles pediram. Vamos dar um send. Ele retornou o 2, o 3 e o 4. Apenas o 2, o 3 e o 4. Não retornou todos os outros. Ok? Então, nossa API ela já está funcionando com algumas validações. Por exemplo, se eu tentar cadastrar aqui de novo esse cara, mas o que eu pedi para validar aqui? Pedi para validar dados cadastro. A URL. Se eu tirar a URL, se eu não passar a URL aqui na nossa API para cadastrar, será que ele vai cadastrar? Ele deu um erro, não cadastrou, deu aqui a nossa exceção. Olha lá, dados cadastro, afirma URL, reject value null, ou seja, é obrigatório essa URL. Tem que ser informada essa URL. Beleza? Agora, se eu colocar aqui, depois eu só vou melhorar para que ele já dê a informação correta aqui embaixo. Eu deixei de fazer alguma coisa ali que eu acabei esquecendo. Se eu enviar agora ele cadastrou, só que ele cadastrou o 8 porque o 7 a gente deletou. Se a gente der uma consulta aqui, o 8 vai estar lá. Beleza? Então esse é o projetinho por enquanto, vou continuar implementando mais algumas coisas aqui. Eu vou melhorar aquele retorno para que ele dê só a mensagem que de fato eu pedi para ele mostrar como retorno. E vou continuar aqui também, descobrir como fazer para dar o retorno de forma randômica de três recursos que nós temos lá. Pegar 3 depoimentos aleatórios e dar o retorno para a gente através daquele get. Beleza? Esse é o projetinho por enquanto que eu estou desenvolvendo. Espero que vocês tenham gostado. E bora seguir um projeto.